Próximo relato. Bolas de fogo, seres luminosos, boitatá e ouro enterrado. Vamos lá, é um moço que nos conta. Tá, vamos lá. Bom, acompanho o canal Assombrado desde 2014 e tenho muitos relatos estranhos e sobrenaturais que aconteceram comigo ou na minha família. Esse relato que conto hoje aconteceu comigo e com alguns amigos. Aqui na minha cidade existe uma lenda das bolas de fogo e seres luminosos que aparecem nas matas, na zona rural e inclusive no famoso rio Rio Chopin ou Chopin, não sei, que é o maior rio da nossa região, sudoeste do Paraná. Os mais antigos chamam esses fenômenos de boitatá e reza a lenda que onde tem boitatá, tem ouro enterrado. Nossa região foi explorada por bandeirantes e jesuítas e dizem que eles enterravam o ouro que achavam porque não conseguiam carregar e eles enterravam para buscá-los depois. E nisso muito ouro foi deixado para trás. Inclusive eu conheço um agricultor que achou uma panela antiga com ouro dentro, mas isso é outro relato. Desde que me entendo por gente, escuto essas histórias de ouro enterrado, de boitatá. Sempre acreditei na parte do ouro, mas na parte do boitatá eu sempre achei uma bobagem. Até que aconteceu comigo. Nesse dia era uma sexta-feira. Foi um dia em que eu senti algo estranho no ar e fiquei com esse sentimento o dia inteiro. Um sentimento estranho que não consigo descrever, mas é tipo um sentimento de que algo estranho vai acontecer. Enfim. Chegou o fim da tarde, meus amigos, Mário e Luíde, os nomes estão trocados, ok? Eles são irmãos. Eles me chamaram para ir pescar no Rio Chopin, me chamaram para ir pescar no Rio Chopin com eles. É um costume nosso. Gente, eu não sei se é assim a pronúncia, tá? Tô falando como eu tô lendo. Não sei se a pronúncia correta é essa, tá? Bom, então, antes que a noite caísse, arrumamos nossas tralhas de pesca e fomos para a chácara da família deles, onde passa o rio. E como de costume, ficamos a noite ali pescando e falando bobagens. Os avós deles sempre contavam do boitatá que tinha ali na propriedade, mas nós nunca demos bola. Dávamos risada dessa história. Os velhinhos, no entanto, juravam de pé junto que era verdade. Bom, a noite foi passando e nós não estávamos com muita sorte na nossa pescaria. Mas isso não importava, afinal a gente só queria era estar ali na beira do rio, sem fazer nada, dando risada. Até que vimos um clarão no rio. Achamos que era um barco ou alguém pescando também. Até o Mário disse brincando: "Ó, se for boitatá, que traga uns peixes para nós." E demos muita risada. Até que eu joguei a minha linha na água novamente, ao mesmo tempo dessa ação, o clarão voltou. Mas muito mais forte que o primeiro. Parecia um farol ou um flash. E o Luigi gritou: "Piazada, o que é aquilo?" Piazada é tipo para piar, sabe? Moleque, é uma gíria lá do Paraná para moleque, rapaziada, é piar, piazada. "Piazada, o que é aquilo?" Apontando para o outro lado do rio. Foi então que vimos literalmente uma bola de fogo cruzando a margem do rio. Ela era grande e iluminava bastante, até que foi para o meio do rio, iluminando toda a água e levitando 1 metro mais ou menos, e desapareceu do nada. Ficamos atônitos, sem falar uma palavra por uns 10 minutos. Até que eu olho novamente para a margem oposta do rio e vejo um ser luminoso. E em volta dele tinha fogo. Parecia ser uma mulher, mas não sabemos ao certo, porque não deu para ver a forma direito, mas é como se fosse uma mulher brilhando em chamas. Os piás, os meninos, também viram, e nisso saímos correndo, largando tudo, e fomos em direção à casa da chácara. Chegando lá, contamos tudo o que vimos para o avô deles. Ele disse que era uma tia-avó dele, que morreu em um incêndio que teve há muitos anos em um galpão, lá na propriedade,
e que ela indicava onde tinha ouro enterrado, mas ele nunca encontrou esse dito ouro. Ele completou ainda dizendo que ela uma vez disse a ele em um sonho que só quem tinha bom coração ia achar esse ouro e que apesar dele ter um bom coração, não seria ele. Não vimos mais esse fenômeno, mas a irmã deles falou que viu a bola de fogo alguns meses depois na margem do rio. Hoje, quando vamos para lá, ficamos atentos, até porque os pais querem achar o tal ouro. Gente, então, aí tem o boitatá, por mais que eles falem que é uma cobra de fogo, uma cobra com olhos de fogo, os relatos que se tem do tal boitatá não é de cobra, não é de nada assim, é de uma bola luminosa, uma esfera luminosa que é exatamente assim, ela passa por cima do rio, no meio de árvores, acima das árvores. E o que será essa bola de luz? É um fenômeno natural? Que fenômeno? Porque assim, não é tão rápido, não é só em épocas de chuva, não é nada assim, ela aparece e ela é grande. Minha mãe já viu. O que são? São sondas extraterrestres? São espíritos da natureza? Realmente indica onde tem ouro enterrado? Não sei. Se você já viu alguma coisa, escreve pra gente. E o último relato desta coletânea é do Mapinguari. Vamos lá. O título é Mapinguari. É um moço que nos conta. Tudo aconteceu no Pará, na estrada do ramal, que levava ao interior de Santarém. São 6 horas de viagem, do interior de Juruti ao interior de Aninduba. Era dia 20 de dezembro e eu estava com meu amigo e meu primo. Nessa data, geralmente todas as pessoas do interior iam para a cidade. As casas que passávamos pelo caminho eram muito humildes e afastadas umas das outras. A maior parte era só mato. Nesse dia saímos de Juruti às 2 da tarde e depois do almoço. Minha avó sempre me dizia que não se podia brincar com os seres da natureza, ainda mais nas horas em que ela dizia que eram sagradas, como às 6 da tarde, por exemplo. Mas eu não sei por quê. Brinquei com essas histórias que a minha avó me contou, pois eu sempre duvidava dessas coisas. E então, nessa tarde, conversando com meu amigo e meu primo na viagem, comentamos sobre o que a minha avó dizia sobre os seres da natureza, e então eu tive a brilhante ideia de brincar com isso. Abri o vidro do carro e gritei 2 vezes o nome do Jurupari, o que é uma pinguari, o Jurupari, enquanto o carro andava na estrada do ramal. Eu, naquele momento, duvidando do sobrenatural, chamei o ser pelo seu nome, que todos na região conhecem, o Jurupari. Achei que naquele momento não aconteceria nada, mas depois de um tempo dentro do carro, já ia das 6h31 da tarde, ouvimos um assobio no mato. No início, o som estava fraco, como se fosse um pássaro cantando, mas nós percebemos que já não era mais hora de pássaros voarem, até porque já estava escurecendo e era o horário deles se guardarem nas suas tocas. Olhamos para os lados, pelas janelas, e meu amigo viu que o carro precisava parar para abastecer. Fui ajudar com a garrafa para pôr a gasolina e, quando terminamos, voltamos para o carro. O assobio tinha parado, mas quando o carro começou a andar, o assobio parecia seguir o carro. Chegou uma hora que eu respondi o assobio de volta. Então o assobio aumentou e ficamos com mais medo ainda. Ouvimos galhos quebrando e olha que a estrada estava muito molhada e esburacada pela chuva. Já estava começando a escurecer. Passaram-se 2h30 de viagem e o pneu furou. Então tivemos que parar novamente agora para consertar o pneu, o que demorou uns 25 minutos, meia hora. Enquanto estávamos parados, não havia um som sequer de grilo. Estava parecendo um deserto. Até que o assobio parecia cortar a mata, um assobio fino que doía até a cabeça. Nós ficamos paralisados de medo até ter coragem de entrar no carro.
Andamos mais um pouco e vimos de longe uma pessoa que parecia ter a pele preta, atravessando a estrada de barro. Longe do carro, com a luz focando, deu para ver que parecia realmente um bicho grande, que quando viu a luz correu para dentro do mato. Naquele momento, ouvimos sons de passos correndo atrás do carro, como se fossem batidas fortes. Meu amigo acelerou até que os passos pararam de nos seguir e aí diminuímos a velocidade. Passamos por um terreno grande com uma parte queimada e nesse terreno tinha uma casa simples e humilde, feita de madeira, e lá naquela casa havia uma lâmpada acesa ao lado. Deu para ver que naquela casa não havia ninguém. Porém, ao lado dela, percebemos o que parecia ser uma preguiça gigante que estava em pé ao lado da casa. Era igual a uma pessoa grande, parecia, na verdade, um macaco grande, meio marrom. Naquele momento, paramos o carro e ligamos a lanterna. Focamos naquele monstro e o olho dele brilhou, como se fosse um olho grande de gato. Vimos aquela coisa subiar tão alto que tivemos que levantar o vidro do carro. Vimos ele sair correndo para dentro do mato e só então parar de assobiar. Naquele momento ficamos paralisados, com muito medo, mas mesmo assim tivemos que continuar a viagem. Depois daquilo, não tirei a lanterna do vidro, eu queria ver o que tinha do lado de fora. Passou um tempo e eu já estava ficando exausto e ia desligar a luz. Mas na hora que eu ia desligar a lanterna, eu vi a criatura correndo, meio longe do carro. Eu disse para o meu amigo acelerar e ouvimos pedras sendo jogadas na carroceria e na lataria do carro, até que parou. E então eu disse: "Desculpa, Mapinguari, eu não vou mais chamá-lo." E então aquele bicho parou de tacar as pedras. Olha, acredite se quiser, pois isso realmente aconteceu. Tenho 2 testemunhas que presenciaram esse fato. Eu acho que se eu tivesse chamado esse ser pela 3ª vez, ele teria nos matado. Então peço a vocês que não duvidem dos mais velhos e nunca brinquem com esse tipo de coisa. Gente, é aquela coisa, se você não acredita, respeita, não vai lá desafiar, não vai lá desrespeitar e tudo mais, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Essas coisas assim. Mas aqui estão essas histórias aí de vários personagens do folclore brasileiro. É claro que existem outros mais, né? E digam aí se vocês acreditam que são só histórias ou se tem um fundamento. É verdade? O que são esses seres que são avistados por aí e recebem esses nomes aí, hein? Deixem aqui nos comentários ou mandem os seus relatos pra gente. Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau! E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.